Internautas e telespectadores aqui da Six TV, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma edição do Economia Lupa, um programa que vai ao ar sábado sim, pelas 20 horas, com um convidado analista em economia, para juntos descortinarmos, destrincharmos alguns tópicos relativos à economia que apoquentam e que têm um impacto direto no bolso do cidadão. Nós sabemos que há muitos indicadores, muitas informações, muitos dados que nos são partilhados através da comunicação social no seu todo. Muitas vezes trazem consigo alguns códigos, algum jargão da economia e as pessoas não percebem qual é o impacto direto desses dados, dessas informações, desses indicadores na vida do cidadão, no bolso do cidadão. Daí que o Economia Lupa está aqui, sempre com o seu convidado, com o economista, para juntos ajudarmos de forma didática, não é, a trazer esta informação ao topo de forma mais clara, mais objetiva e para a compreensão de todos. Desta vez não será diferente, nós vamos falar de um tópico muito, digamos, pertinente, relativo aos megaprojetos, que tem a ver com o impacto destes megaprojetos em Moçambique. Temos aqui o nosso convidado Camilo Flora e nós vamos tentar perceber qual é o impacto dos megaprojetos em Moçambique, não é? Vamos tentar perceber primeiro o que são os tais megaprojetos, qual é o impacto destes megaprojetos aqui no país. Vamos tentar perceber qual é quais são as características dos megaprojetos. Vamos tentar perceber também o que se pode pensar, se eles são realmente benéficos, se eles são maléficos. Vamos tentar perceber tudo isto, porque nós temos aqui vários megaprojetos. O nosso convidado vai nos ajudar a elencá-los e a descrevê-los. Portanto, sinta-se cumprimentado, Camilo Flora, cumprimento os nossos internautas e talvez começar ainda, aliás, antes até de falarmos com o nosso convidado, é importante dizer ou contextualizar um pouco Moçambique nos últimos anos tem sido palco de grandes investimentos. Ok, apesar da conjuntura política atual, do contexto político atual, nós temos visto nos últimos, digamos, desde 2012, quer dizer, nos últimos 20 anos, por aí, nós temos 10, 20 anos, temos aqui tido uma tendência de vários investimentos, incluindo nos últimos meses, nos últimos dias, em que foi aprovado um investimento bilionário para o nosso país, mesmo apesar de algumas situações, como é o caso do terrorismo, é o caso da pandemia que passou, é o caso agora da questão da tensão pós-eleitoral, outras questões, e também levantam-se outras questões que têm a ver com as desigualdades sociais que permanecem, ou seja, mesmo com investimentos bilionários no local, nós não vemos ou não temos visto. O nosso convidado aqui vai nos ajudar com dados um pouco mais concretos, mais objetivos sobre essa opinião. Não vemos o impacto na vida das pessoas. Vemos megaprojetos, mas não vemos isto na vida dos cidadãos. Então, áreas são como mineração, nós sabemos, energia, infraestrutura, até a agroindústria, que também, de alguma forma, agora foi afetada também nos últimos 3 meses. E nós sabemos do potencial dos megaprojetos, o nome já diz, megaprojetos, para transformar a nossa economia, mas nós queremos aqui discutir ou analisar os resultados, não é? Como é que a exploração de gás na Bacia do Rovuma, os projetos de carvão em Tete, os investimentos, não é, vão ter um impacto na vida em concreto dos nossos cidadãos. Para nos ajudar a analisar isto e outras informações relativas já ao impacto dos megaprojetos em Moçambique, ou para a economia moçambicana, dizia que estava aqui o nosso convidado Camilo Flora, e que é um analista político que nos trará uma visão um pouco mais detalhada, um pouco mais técnica, não é, dos benefícios,
assim como dos desafios que estes megaprojetos têm trazido ou trazem para o nosso país. Camilo, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui, tê-lo de volta à Economia Lupa, sempre disponível para juntos nos debruçarmos sobre aspectos que são relevantes para a nossa população. Seja bem-vindo mais uma vez, sinta-se cumprimentado. A nossa audiência está ansiosa para ouvir as suas contribuições e bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e também quero agradecer à TV, à Six TV pelo convite e, bom, nós estamos aqui, né, para desbruçar este que é um grande problema sobre os megaprojetos. Na verdade, fala-se muito dos megaprojetos, mas muita gente, acredito que ainda existam pessoas que não sabem quais são os efeitos que existem ou quais são os problemas que são causados pelos megaprojetos. Então, hoje, vamos poder aqui debater, discutir sobre o que são os megaprojetos em particular, né? Bom, os megaprojetos em Moçambique, na verdade, são vários, que eu precisaria de uma lista para anotar todos eles, né? Por serem vários. Bom, o que são megaprojetos? Megaprojetos, na verdade, eles são investimentos de grande escala, né? São investimentos bilionários, são investimentos que para se iniciar precisa de planos de execuções, né? Planos que precisam serem bem desenhados. Então, em Moçambique nós temos vários megaprojetos, temos a Mozali, temos a Vale, temos a Total, entre outros. Então, sim, é sobre isso que vamos aqui poder dispersar. E é um tema muito interessante porque, inclusive, faz parte de um dos artigos que escrevi, né, com a orientação do Dr. Egas e do Egildo Alson. Muito bem, ainda bem que é um tópico que tem feito parte da sua agenda, não é? Da sua agenda de pesquisas. Como disse muito bem, trata-se de grandes investimentos, não é? Liderados por empresas, em geral, multinacionais, que envolvem recursos elevados, como disse, e que têm diversos impactos no setor da economia não só, e também têm uma tendência de serem a longo prazo, não é? E também deu aqui os seus exemplos, etc, etc. Portanto, podemos entrar diretamente até na questão dos impactos, não é? Dos impactos dos megaprojetos. Se são isto tudo que nós falamos aqui, que se são de grande escala, não é? Se estão na área de energia, áreas essenciais, na infraestrutura, na agroindústria, na exploração, não é? Mineração, particular, o gás e o carvão, se trazem recursos elevados, por que nós podemos falar aqui de impactos? Porque pode haver alguma coisa negativa. Porque muitas vezes uma população, não é, numa determinada área não tem o impacto direto nas suas vidas, ou ainda é cedo, não sei. E por que estes investimentos também atraem outros precalços, outros assuntos que impedem o desenvolvimento socioeconômico normal, como é o caso do terrorismo em Cabo Delgado, dos insurgentes em Cabo Delgado? Por que investimentos de até cerca de 60 bilhões de dólares trazem não só o dinheiro para as divisas, para o orçamento ou para a riqueza de um determinado país, mas também trazem consigo problemas, não é? Acarretam situações de desigualdade, etc, etc. Daí que nós queremos hoje falar sobre os impactos dos megaprojetos no país, na economia do país. Partindo desse pressuposto, dessa introdução,
Quais são os impactos dos megaprojetos? Pode começar pelos positivos e depois podemos ver a questão dos impactos negativos. Bom, em primeiro nós temos que olhar para a parte dos principais megaprojetos, né? Nós, como eu já falei anteriormente, que temos a Mosal, temos a Val, temos a Total, né? Bom, esses são os megaprojetos que, na verdade, têm se destacado muito, né? Quando trata-se do investimento. Bom, megaprojetos, olhando para o crescimento do próprio PIB, os megaprojetos eles têm um impacto significativo, porque os megaprojetos eles têm contribuído pelo menos 19,8% do PIB, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Então, estamos a ver esta vantagem que eles têm, né? Eles têm um papel muito importante no crescimento econômico do país, porque não é à toa uma contribuição de 19,8%. Significa que são muitos investimentos feitos para poder se chegar a essas percentagens. Assim como também podemos olhar para o crescimento médio, que foi de 7%. Este crescimento ele foi de 2000 a 2015, então os megaprojetos eles tiveram um contributo também significativo no que tange o crescimento médio, porque conseguiram atingir os 7%. Nós, na verdade, sabemos que não é fácil os 7%. Bom, e olhando para a Total, ou seja, para a Mosal, Mosal é um tipo de megaprojeto, na verdade, que foca-se no alumínio, né? Então, também temos a Val, que é um tipo de megaprojeto que está mais destacado na área de exploração mineral. E a Total, né? A Total nós sabemos muito bem que está mais para gás natural, isso na província de Cabo Delgado. Então, Total, Mosal e Val, eles têm se destacado muito para o PIB nacional, né? Para o PIB de Moçambique, por conta da sua contribuição. Agora também vamos ver a Total. A Total ele representa 30% de exportações. Então, 30% de exportações não é pouco, é muito. Então, nós sabemos que essas exportações, elas também ligam às divisas, não divisas. Então, isso inclui muito. Então, é essencial que olhemos para esse lado. E também a Total, por conta das suas exportações, também isso tem limitado as receitas, ou seja, a receita fiscal. A receita fiscal dos megaprojetos, eles são limitados por exceções. Então, por conta dessas limitações, por exemplo, a Mosal ele paga 3,9%, então, e os projetos de gás eles pagam 5,1%, o que reduz, na verdade, os recursos disponíveis por Estado. Assim como também temos a parte da dependência, né? Temos a parte da dependência. Então, dependência da economia moçambicana. A economia moçambicana, na verdade, ela é dependente. Digo isso porque nós, na verdade, dependemos muito do investimento estrangeiro. Então, se o estrangeiro não investe, nós passamos mal, né? Por exemplo, isso fez-se sentir mesmo no caso de Cabo Delgado, né? Onde a Total, na verdade, está a explorar os recursos naturais. Estamos a falar do gás. Então, aquela zona
sofreu muito com a falta do investimento. Por quê? Porque quando começamos a ter choques externos, choques relacionados ao investimento do estrangeiro, o investimento direto do estrangeiro. Isso acontece quando o quê? Quando Cabo Delgado, em 2021, começou a sentir-se, foi em 2017, quando sentiu-se que haviam lá insurgentes em Cabo Delgado. Então aquilo acabou intimidando os investidores, porque nós sabemos muito bem que os nossos investidores são estrangeiros. Então, por conta dessa insurgência em Cabo Delgado, aquilo acabou prejudicando a nossa economia. Então, foram os choques que nós sofremos, né, durante este período de 2021 até cá. Isso demonstrou fragilidade da parte do investimento interno, né? Porque uma vez que nós não tínhamos investimentos, o capital, né? Estamos a dizer o que? O capital externo, então nós acabamos sofrendo aqueles choques. Então, se nós investíssemos nos nossos próprios recursos, não teríamos sofrido esses choques que acabamos sofrendo em questões de Cabo Delgado. Então, isso demonstrou, de fato, uma fragilidade no modelo concentrado ao investimento em estrangeiro. Então, bom, agora, tendo dado esta abordagem toda, é essencial que falemos também, né, daquilo que o senhor Arsénio disse, os impactos que existem, né? Porque, na verdade, não basta só falarmos da parte dos investimentos e tal, daqueles ganhos que nós ganhamos com os megaprojetos. Nós temos que olhar também para o lado negativo disso, porque, de fato, os megaprojetos, eles são prejudiciais. Por que é que digo são prejudiciais? É porque, na verdade, naquelas zonas em que temos lá os megaprojetos, a população local é que sofre. Está a perceber? Então, esses são grandes impactos. Bom, olhando para a criação de empregos, vamos falar dos empregos diretos, assim como empregos indiretos. Durante este período todo, a Mosal ele gerou empregos diretos de mais ou menos 3.120. Esses foram empregos diretos. E também gerou 4.200, que são empregos indiretos. Agora, também tem que se olhar para um lado, tem que se saber se esses empregos que foram gerados pela Mosal são empregos que beneficiam a comunidade local ou são estrangeiros que são contratados. Porque não basta só, diante de megaprojetos, nós dizermos que contratamos, mas contratamos a quem? Contratamos a comunidade local ou contratamos os estrangeiros para poderem trabalhar nesses megaprojetos? Porque é essencial que se olhe muito para a comunidade local, que são eles que são mais vulneráveis aos riscos, porque a produção do próprio alumínio, na verdade, ele é prejudicial à saúde daquelas pessoas que vivem lá. E também temos que olhar para a Vale. A Vale é um megaprojeto também que conseguiu gerar empregos diretos de 1.980 e empregos indiretos de 3.100, né? Então, vamos só ver, os empregos diretos gerados pelos megaprojetos são menores em relação aos empregos indiretos, né? Os empregos diretos, eles são menores, por quê? Olha só, temos 1.980 são empregos diretos. Agora temos 3.100 que são empregos indiretos. Então estamos a dizer que estes megaprojetos, na verdade, eles trazem consigo vários mistérios, na verdade, que precisam ser desbuçados. Nós precisamos saber o porquê que isso acontece desta maneira. E também podemos olhar para a parte de problemas de qualificação de mão de obra local, que
que é disso que eu estava a falar, né? Como eu já disse, em Tete, por exemplo, a taxa era de 22,4% em Tete, o que diz que a população local, de onde está localizado o megaprojeto, que não está empregado, que está empregado, ou seja, é de 22,4%. Então, na verdade, é uma taxa, digamos, muito reduzida, porque, na verdade, nem a metade do número da população. Agora, olhando para problemas de qualificação, né, de mão de obra local, bem como já havia dito, né, apenas 18% da força de trabalho, na Mosal, ou seja, da Mosal, é local, ou seja, não é qualificada devido à preferência por tecnologia. Bom, nós sabemos que hoje em dia, né, as empresas elas focam-se mais na tecnologia, né? Não está-se a descartar, né, o fator humano hoje em dia por conta do desenvolvimento tecnológico, né? Só que antes de se olhar para esta tecnologia toda que faz com que os 18% sejam contratados e o resto não seja contratado, é essencial que nós procuremos saber o que é que faz com que esses megaprojetos não busquem pela mão de obra local, porque não faz sentido, na verdade, justificar para uma sociedade que está sendo prejudicado por um megaprojeto que ela não pode ser contratada porque pretende-se investir mais na tecnologia. Ok, agora, se não contratamos a comunidade local e optamos mais pela tecnologia, e as pessoas que são prejudicadas, como é que elas serão beneficiadas? Então, é um fator muito importante, né, para também se falar dele. Agora, outro impacto, né, que eu acho muito relevante e que sempre tenho falado dele são as infraestruturas, o desenvolvimento de infraestrutura. Bom, nós sabemos que os megaprojetos, na verdade, quando trata-se do investimento de infraestruturas, eles têm um papel superíssimo importante, porque nós sabemos que nas zonas em que os megaprojetos estão localizados, sempre são criadas condições de facilitar a transitabilidade da empresa para as comunidades ou da empresa para as zonas onde os produtos são vendidos. Então, eles permitem com que as zonas se beneficiem com estradas, com eletricidade. Então, esses são impactos positivos que os megaprojetos eles sempre têm trazido para as comunidades, ou seja, para as zonas em que eles estão lá instalados. Agora, quando vamos falar do impacto do recenteamento de comunidade, também é um ponto que nós não devemos deixar a par, né? Porque nós sabemos muito bem que quando um megaprojeto, sim, pretende construir sua fábrica ou sua empresa numa determinada zona, a primeira coisa que deve fazer é ver se lá existem ou não pessoas. Agora, se lá existem pessoas, o que é que deve ser feito? Os megaprojetos, eles devem negociar com a comunidade que habita naquele espaço. Então, depois dessa negociação, estamos a dizer que os megaprojetos devem dar dinheiro a essa população para que ela possa abandonar o seu espaço. Por exemplo, a Vale recentou 1.365 famílias em Moatize. Isso aconteceu quando a Vale queria abrir em Moatize. Então, ele fez o quê? Recentou todas essas famílias. Então, estamos a dizer que deu um certo valor a essas famílias. Por exemplo, a Mosal recentou 2.270 como compensações, só que o valor que a Mosal foi dando a essa família, digamos que não foi suficiente, né? Porque, na verdade, aquelas pessoas estavam a sair de uma zona para outra. O que, na verdade, havia de permitir que a Mosal pudesse investir naqueles lugares. Por exemplo,
Vimos aí 5.200 e 19.800 de meticais, que resultou em perdas de meio de substâncias, de subsistências. Então, estamos a dizer que essas famílias, elas já acabaram abandonando os seus espaços, seus lares, por conta desse reassentamento dos megaprojetos que queriam abrir, né, nas suas zonas. Só que isso não teve um papel, digamos que positivo, porque acredito eu que o valor que aquelas famílias receberam não foi equivalente àquilo que aquelas pessoas mereciam. Então, esses são impactos negativos mesmo dos megaprojetos, porque eu acredito que um megaprojeto, quando pretende abrir um espaço ou investir numa determinada zona, em primeiro lugar, ele deve olhar para o espaço, né? Ele deve olhar para o espaço que pretende abrir, pretende investir e dizer, olha, nós vamos investir neste lugar, mas o que é que nós vamos fazer? Nós aqui vamos tirar toda esta comunidade que está nessa zona e vamos dar casas, né? Já é um dos primeiros passos, não só dar dinheiro às famílias, né? Porque outras famílias, elas podem ter o dinheiro quando ele é recebido, a pessoa pode desviar daquilo que é o foco principal. A pessoa pode usar dinheiro para outras necessidades. Agora, se os megaprojetos assim chegassem e dissessem, olha, nós queremos investir nessa zona, mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vos tirar dessa zona, vamos vos colocar na zona X e nesta zona nós vamos vos dar casas. E ao vos darmos casas, vocês terão direito ao emprego. Que o megaprojeto vai fazer o quê? Vai poder dar àquelas famílias aquele emprego para que elas não possam se sentir isoladas. Agora, pode garantir assistência. Só que essa ideia de garantir assistência não é ideal, tá a perceber? Então, a melhor forma mesmo de ajudar essas famílias é dando emprego a essa comunidade que é deslocada de um lugar para outro, como forma, né, de garantir a sua estabilidade financeira. E também vamos dizer que, caso os megaprojetos, ou seja, optem em seguir ou em adotar essas estratégias, isso permitirá com que as famílias não fiquem satisfeitas, porque se nós formos olhar, tem muitas famílias que têm prestado entrevistas e tal, sempre têm reclamado dos impactos desses megaprojetos. Isso significa que os megaprojetos não estão a fazer as coisas como deve ser, ou seja, não estão a cumprir com o que combinaram com essas famílias quando eles retiraram as mesmas das suas verdadeiras zonas. Então, são mais ou menos esses impactos que não deviam faltar neste debate, né? Portanto, como bem disse, o nosso convidado falou aqui de vários impactos, né? Partindo do positivo, que é o crescimento do nosso PIB, né? Do Produto Interno Bruto, e das receitas fiscais, embora também tenha destacado que essas empresas têm a tendência de contribuir com percentagens muito, digamos, pouco significativas ou pequenas, não é? Em comparação com o investimento que é multimilionário. Falou-se também da questão, não é, da dependência, não é, das receitas no setor extrativo num país que é uma planície. Então isto quer dizer que há uma necessidade dos governos, dos Estados, em particular do nosso governo, não é, e dos governos descentralizados, investirem na agricultura, investirem noutros setores, não é? Diversificar. Nosso convidado também falou da questão da tecnologia. É preciso olhar, reduzir um pouco, gerir as expectativas em relação aos megaprojetos, porque, primeiro, querem mão de obra qualificada. Nós aqui temos um déficit importante em relação à educação, em relação a níveis académicos, em qualificação para determinadas áreas técnicas, não é? E também, então, temos falta de mão de obra qualificada moçambicana, principalmente local, porque geralmente esses megaprojetos são implantados em zonas mais recônditas, não é? Fora das grandes cidades, fora das grandes urbes,
E isto cria aqui um desafio muito maior dos próprios governos, primeiro de investir na educação, talvez através desses royalties, e também de diversificar na economia, nas atividades, nos setores, principalmente na questão da agricultura, até porque, embora esses investimentos sejam multimilionários, exigem qualificação e usam muita tecnologia. E daí que há uma necessidade de, como dizia o nosso convidado, ter um pouco de cautela, não é? De ter um pouco de cautela e olhar para a questão também do conteúdo local. O nosso convidado também falou aqui deste paradoxo de um mega projeto num lugar e não haver um impacto direto nos nossos concidadãos, nas pessoas que vivem lá, e embora haja ali grandes infraestruturas, mas não há desenvolvimento local das pessoas. Outro aspecto também é que estes megaprojetos têm criado, segundo o nosso convidado também, que falou de tensões, não é? Por causa da questão do reassentamento, não é? E nos outros negócios, outros impactos, não é? Sem contar com a questão de oportunidades, não é? A falta de oportunidades, porque as empresas, mesmo de serviços, porque as empresas querem, por exemplo, que os seus provedores, os seus prestadores de serviços também estejam alinhados, e nós temos aqui em Moçambique uma dificuldade das empresas, falamos no outro programa, de empresas que estejam alinhadas, sejam qualificadas no mínimo para concorrerem a participar dos negócios, dos grandes negócios. Isto leva-nos a um termo que foi usado por Ross, que é sobre a maldição do petróleo. Nós temos visto isto em todos os lugares onde há a exploração, não é? Extrativa, em que, primeiro, há autoritarismo, contribui para o autoritarismo, contribui para conflitos civis, crescimento é vulnerável. Falou o convidado aqui sobre esta questão da dependência dos preços internacionais, também gera crises generalizadas, que o nosso convidado também nomeou, esses quatro aspectos que são muito ligados à exploração, à parte negativa da exploração. Por agora, nós vamos a um brevíssimo intervalo e voltaremos para falar primeiro sobre os desafios, não é, desses impactos, e também sobre a questão das políticas, não é, a questão das soluções, o que é que se pode fazer. Voltamos já, não saia daí, fica atento à nossa conversa, ao nosso debate. Até já. Hello família, brevemente o programa Noites com o Padrinho. Então as suas noites serão mais as mesmas, teremos entretenimento, diversão. Aqui é igual pi. Aqui é igual pi. Pi, aqui é igual. Muita, mas muita coisa boa e tal. Dizer que teremos aquela rubrica Vai Dar Namoro, aquele coração que está partido e quer encontrar a sua alma gêmea. Eis a solução. Teremos também testes de fidelidade, aqueles infiéis que não gostam de estar mesmo na fidelidade. Então nós vamos resolver isso com um teste de fidelidade. Esse gajo, esse é fiel. Também temos as rubricas, os challenges. Então aí vamos ter muita diversão, muita coisa boa. E melhor é ficar ligado e conectado, porque o programa promete muito e muito mais. Chegou a hora de renovar a sua casa com as melhores ofertas do Africa Mall. Temos geladeiras, fogão 4, 6 e 8 bocas com acendimento automático.
máquina de lavar, TVs plasmas de boa qualidade e tem muito mais. Facilitamos sua compra. Corre para a Africa Mall e aproveita! Africa Mall. Preço baixo e qualidade todo dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa segunda e última parte daqui do programa Economia Lupa na SIX TV, sábado sim, sábado sim. Discutimos sobre economia e sobre os indicadores económicos que apoquentam a sociedade, que têm impactos na vida, no bolso do cidadão, do concidadão, neste caso. E hoje estamos a falar da questão dos megaprojetos, da maldição dos megaprojetos, dos seus impactos tanto positivos, não é, em relação ao PIB, mas também os seus impactos negativos, como, por exemplo, autoritarismo, conflitos civis, crescimento econômico vulnerável que depende do mercado flutuante e volátil internacional, e também desta instalação de crises generalizadas por causa da questão do conteúdo local, ou seja, deste paradoxo de investimentos bilionários e uma população paupérrima, e também dos conflitos que se geram em torno desses megaprojetos. Portanto, nesta segunda parte vamos falar de dois aspectos, né? Primeiro, da questão das soluções, vamos falar dos desafios, vamos falar da sustentabilidade, da questão ambiental e também da questão social, e por fim vamos falar sobre as políticas, não é? Com o nosso convidado Camilo Flora. Camilo Flora, mais uma vez voltamos e falei aqui de sustentabilidade e ambiente e impacto ambiental e impacto social. O que tem a dizer sobre esses três pilares? Bom, esses de fato são três pilares mesmo, né? Bom, na verdade nós temos que também olhar para questões ambientais, né? Por exemplo, na mineração em Moatize, a mineração de Moatize, ele polui o rio Revugue. Então, essa poluição, ela afeta a agricultura de mais de 5.000 famílias, né? Estamos a dizer que com os custos de mitigação, estimam que mais de 20 milhões de dólares não cobertos nas receitas fiscais. Vejamos, estamos a dizer que essas famílias, elas são prejudicadas pelos megaprojetos, ou seja, pelo megaprojeto em Moatize, e as famílias, na verdade, elas não são beneficiadas em nada. Ao contrário disso, as famílias estão sendo prejudicadas. Agora, o que é que se faz assim que as famílias são prejudicadas? Nada, né? Porque estamos a dizer que os 20 milhões que são os 20 milhões de dólares que são usados para mitigar, né? Eles não cobrem essas despesas, ou seja, essa receita fiscal. Então, o que é que vai acontecer? As famílias daquelas zonas, elas serão prejudicadas e, por sua vez, não se fala nada disso. Então, é um problema, na verdade, que nós devemos olhar muito, porque no programa anterior nós falamos aqui e eu disse que 80% da população em Moçambique vive na base da agricultura, né? Estamos a dizer o quê?
E segundo a Constituição da República de Moçambique, diz que a agricultura é o pilar de Moçambique, né? Só que esses megaprojetos, eles por sua vez, vêm prejudicando, né? E não se faz nada quanto a isso. Então, é um problema muito sério. Também temos a parte da concentração de riqueza e desigualdade social. Nós sabemos muito bem que existe desigualdade nesses megaprojetos. Digo isso por quê? Porque, na verdade, essas riquezas, elas beneficiam as empresas estrangeiras e os elites. E os elites locais, né? Agora, os próprios moçambicanos, né? Eles não... Ou seja, a comunidade local, ele não é beneficiado por isso, porque ninguém olha para a sociedade local, na verdade. Ninguém, de fato. Então, como disse, hoje em dia, os megaprojetos, eles estão focados mais na tecnologia do que no fator humano. Olha-se mais para a tecnologia do que para o fator humano. Então, este fato dos megaprojetos estarem a olhar para o fator, para a tecnologia, para o desenvolvimento tecnológico, por sua vez, que vem afetando o quê? Vem afetando a mão de obra local, já demonstra desigualdade, né? Porque nesses megaprojetos nós dissemos que apenas 18% da população local, por exemplo, é contratada, né? Então, o simples fato de já ser 18% da população, que não é a metade, né, da população existente lá, já é desigualdade, né? Estamos a dizer que os megaprojetos em Moçambique não estão a agir de uma forma equitativa. Está a perceber? Os megaprojetos, eles não estão focados no desenvolvimento social, mas sim no desenvolvimento estrangeiro, o que por sua vez acaba beneficiando apenas a eles, né? Porque acredito muito bem que o próprio salário deve estar a variar dos 15.200 de meticais em alguns megaprojetos aqui em Moçambique. Agora, olhando para o tipo de emprego, ou seja, de atividades que um funcionário tem lá dentro do megaprojeto, é até arriscado, porque na verdade os megaprojetos, eles são agentes poluentes. Então, estamos a dizer que as pessoas que estão à frente daquilo até são menos beneficiados. Por quê? Porque não se olha para aquelas pessoas, na verdade. Então, temos que levar em consideração este ponto, né? Porque isso, por sua vez, gera, de fato, a desigualdade social. Então, as pessoas podem até estar juntas, mas não há igualdade para essas pessoas. Havemos de ver que o PIB per capita dessas pessoas é muito diferente. É muito diferente, porque devido a essas desigualdades, as oportunidades para as pessoas, elas são totalmente diferentes, o que acaba prejudicando mais. Também temos a influência, não? Nos pequenos negócios, no custo de vida. Nós sabemos que a falta de interação de cadeias, né? De cadeias locais, estamos a dizer que cadeias locais limitam pequenos negócios, né? Então, estamos a dizer que essa limitação, na verdade, ela também acaba prejudicando, porque essa limitação faz com que os pequenos negócios não tenham visibilidade no mercado. Por quê? Os megaprojetos já estão lá, já bloqueiam, concentram o mercado. Então, isso acaba limitando a oportunidade das pequenas empresas. Também é desigualdade, né? Porque é um desequilíbrio. Então, eles ofuscam as oportunidades para os outros ou para as outras empresas. Então, é essencial que olhemos muito para este lado, porque naquela zona da Mosal, por exemplo, naquela zona da própria empresa, as pessoas que vivem lá no local, elas são prejudicadas. Porque isso são questões ambientais. Eu acredito também que
em Cabo Delgado, naquela zona em que decorrem as explorações de gás, também as comunidades locais, elas são afetadas. Então, é essencial que olhem muito para esses pontos, porque eles é que, de fato, desestabilizam as relações sociais, então, e promovem a desigualdade social. Portanto, o nosso convidado voltou a sublinhar a questão da sustentabilidade, não é? Deste impacto no ambiente, impacto na sociedade, que também são caracterizados por esta falta de equidade, não é? Em relação ao investimento que é feito, bilionário, multimilionário, e o nível de vida das populações circunvizinhas. Claro que são problemas muito estruturais, fossilizados, enraizados, e também muito característicos. Não são problemas novos, são velhos. A famosa doença holandesa, né? Esta dependência no mercado internacional e, consequentemente, num efeito dominó, temos, quando há crises lá, há crises cá, etc., então temos sofrido em decorrência das questões internacionais, não é? Com a doença holandesa, ou o risco para uma doença holandesa, a maldição do petróleo, e sem contar os outros 4 aspectos que nós aqui já tínhamos elencado, como é o caso do autoritarismo, das crises generalizadas, etc., dos conflitos internos, etc., etc. Portanto, são muitos assuntos, tem este paradoxo de riqueza e pobreza, tem a questão do conteúdo local e tem a questão também do ambiente. Indo para as soluções, podemos assim dizer, olhando para as políticas públicas e regulação dos megaprojetos, o que é que tem a dizer o nosso convidado sobre este aspecto? Bom, quanto a esse aspecto, né, nós temos, por exemplo, a parte da Mosal, que nós sabemos que paga 3,9%, né, da receita fiscal, né, o que, por sua vez, é bom, né, mas também, do outro lado, não é bom, porque a Mosal é uma indústria que exporta aproximadamente 30%, né, dos seus recursos. E sobre essas exportações, né, estamos a dizer que esses 3,9% são equivalentes a 1,5 mil milhões de dólares, que é muito dinheiro, na verdade, que é investido aí. Bom, e também temos a parte das estratégias, né? Estratégias, deve-se aumentar as estratégias para a participação das empresas moçambicanas. Nós sabemos muito bem que a Mosal, de fato, ela não é uma indústria moçambicana, né? Então, deve criar-se políticas, né, que incentivem os moçambicanos, ou seja, a investirem em Moçambique, nas infraestruturas, como a investirem em megas projetos, mas cá em Moçambique, assim como também os benefícios fiscais, né? Integração de repondo o modelo de enclaves. É essencial que sejam os próprios moçambicanos a investirem nessas áreas e sejam criadas políticas suficientes que farão com que os moçambicanos possam sim ser investidores nessas áreas, mas aqui em Moçambique, porque nós sabemos muito bem que quando um megaprojeto ele produz, ou ele, quando ele produz cá em Moçambique, quando chega-se o tempo, quando é para calcular o PIB, na verdade, nós temos o PIB real, assim como temos o PIB nacional, né? Agora, o PIB nacional, na verdade, é aquele que já está focado em aquilo que é produzido dentro, ou seja, por empresários moçambicanos. Então, nós sabemos muito bem, olhando para o PIB moçambicano, isso demonstra que aqueles 19,8% que falei anteriormente, na verdade, são de empresas estrangeiras, são de megas projetos estrangeiros,
e aquilo é repartido. Então, estamos a dizer que, de fato, aquele não é o nosso PIB real, né? Então, é essencial que se criem políticas que possam, de fato, mitigar, que possam permitir que os moçambicanos sejam eles mesmos a investirem nessas áreas. Também quanto à tributação e redistribuição, né? Estamos a dizer que tem que se propor uma taxa de 10%, acima, por enquanto são 10,9% a 5,1% das receitas fiscais. Estamos a dizer que essas taxas, na verdade, elas devem ser repostas, pelo menos para 10%, porque o 3,9% são essas taxas das receitas fiscais que a Mosal paga, e então os 5,1% são as taxas de mineradoras, neste caso dos megaprojetos, que estão focados na mineração cá em Moçambique. Então, olhando para essas taxas, na verdade, elas são muito baixas, olhando para o tipo de trabalho que esses megaprojetos fazem aqui em Moçambique. Então, eles devem pagar mais por isso, porque olhando também para a questão de saúde, assim como o senhor Xangol disse, as pessoas, na verdade, que residem nas zonas ou nas bermas, né, elas são muito prejudicadas por isso, né, porque essa exploração toda dos megaprojetos acaba afetando a saúde dessas pessoas. Então, olha só, são empresas que vêm fazer esse trabalho cá em Moçambique e depois, no fim das contas, leva todo o dinheiro para o país dele. Então, é essencial que se criem políticas que vão permitir que os moçambicanos possam engrenar nesta área, nesse investimento de megaprojeto. Portanto, após esta análise detalhada em torno dos impactos dos megaprojetos em Moçambique, claro, com uma contextualização internacional, pois estes megaprojetos têm impactado não apenas Moçambique, nós somos jovens nestes tipos de empreitadas. Após esta análise do nosso convidado, o que nós podemos concluir, podemos inferir é que, embora eles tragam os benefícios aparentes, não é, por serem investimentos multimilionários, acarretam neste caso problemas problemas ligados ao ambiente, ligados ao impacto social, socioeconómico, agudizam as discrepâncias socioeconómicas, ou seja, as desigualdades socioeconómicas, trazem consigo também crises e conflitos e carecem, segundo o nosso convidado aqui frisou, de políticas muito claras, muito transparentes que possam gerir, e também desta questão dos royalties, essa questão da questão fiscal que não está muito clara, que parece não fazer muito sentido por ser por serem pequenas as taxas que são cobradas grandes empreitadas. Isto para que a população possa usufruir, o país possa usufruir de forma sustentável e também equitativa. Outra questão que podemos aqui, para concluir, também tem a questão da falta de mão de obra. Então aí o governo, o Estado, as pessoas também devem investir em treinar, em estudar mais para estar preparadas para poder tomar, digamos, posse, não é, desses postos de trabalho qualificados que as empresas precisam de importar cérebros, podemos assim dizer. E outra questão que falou o nosso convidado é que o próprio país tem de investir nestas áreas, não precisar tanto do capital estrangeiro, entretanto, deve diversificar a economia, principalmente na questão da agricultura, do agronegócio e outros, como o turismo, etc, etc. E as empresas, como nós falamos, que prestam serviços a essas mega empresas, devem estar também preparadas, devem se preparar com urgência, não é? Posto isto, eu gostava de agradecer, mais uma vez reiterar o nosso agradecimento ao Camilo Flora pela sua participação e clareza nas suas contribuições,
queria que deixasse aqui as suas últimas considerações aos nossos internautas e depois nos despedimos. Bom, as últimas considerações, que os megaprojetos, eles geram crescimento econômico, mas, por sua vez, eles perpetuam, né, a desigualdade social. Então, é essencial que o governo incentive aos megaprojetos para que eles possam optar mais em contratar a mão de obra local, né, pelo menos 50% da população local, né, seja empregue nesses megaprojetos, sim, o que talvez possa, assim, gerar, ou seja, reduzir essa desigualdade social que é perpetuado pelos megaprojetos. Obrigado a todos e todas que acompanham a Six TV em geral e que acompanharam mais uma edição de Economia Lupa deste sábado. Até o próximo sábado. Tenham uma boa noite, bom descanso, bom fim de semana e fiquem bem. Até lá.